Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui. É uma equipe, mas está uma dupla, mas está tudo bem. A Rita está aí por trás, não é a dupla, não. Por enquanto. Só por enquanto, só por enquanto. Então, boa noite para todos, nossos queridos amigos, nossos internautas, amigos que a gente encontra pelos corredores do CELD, amigos que vêm para outra casa, de outras casas para nos encontrarmos, é assim, é um espetáculo. E é uma festa, né? Ser espírita é viver constantemente em estado de graça, em estado de alegria, com dor, sem dor, seja a forma que for. Nós espírita, por sermos cristãos, acima de tudo, nós temos aquela alegria que vamos conquistando o ânimo, bom ânimo que Jesus nos disse que para ter a paz dele teria que ter bom ânimo. Então, minimamente, bom ânimo a gente tem que ter. Então, é com muito bom ânimo, é com muita alegria renovada que toda terça que estamos, aquele que pode, aquele que não pode, por isso que eu trabalho em equipe, para podermos estudar, refletir com as informações e instruções que André Luiz nos deixou e continua nos deixando. Então, nós vamos hoje ler o capítulo 12, o capítulo 13, desculpa, o item 12, do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Eu vou ler e a Berenice vai fazer a nossa prece, tá, Berenice? Por favor. Essa lição é uma lição de São Vicente de Paula em relação a o que a gente faz com as cartas evangélicas. Eu adoro essa lição. Ele diz assim: sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus, que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna se encerra nestas palavras: amai-vos uns aos outros. A alma só pode levar-se nas regiões espirituais pelo devotamento ao próximo. E só encontra felicidade e consolação no exercício da caridade. Sede bons, amparai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Aliás, quem dentre vós não sentiu seu coração saltar, sua alegria interior aumentar, ao ouvir o relato de uma bela ação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se procurasseis apenas o próximo, se procurasseis apenas o prazer que uma boa ação proporciona, ficareis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, que é rara. Observai a multidão de homens de bem, dos quais a vossa história conserva piedosas lembranças. Aí agora preste atenção nessa fala aqui de São Vicente de Paula. Ele diz assim:
O Cristo não vos disse tudo o que se refere às virtudes de caridade e de amor? Por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos conselhos? Aí ele diz assim: eu queria que se tivesse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro, faz-se dele uma palavra quimérica, uma carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males, olha, ele fala, vossos males provêm do abandono voluntário em que deixastes esse resumo das leis divinas. Lê depois essas páginas ardentes sobre o devotamento de Jesus e meditai sobre elas. Eu vou parar aqui, que é para a gente nem se perturbar com mais outras coisitas que ele tem para falar, porque é mais do que suficiente para a gente resgatar uma existência perdida da falta das leituras das cartas evangélicas. Ele não está falando do comportamento. Ele sabe que seria exigir demais, mas é da leitura. Então, é o que a Casa Espírita fornece para todos nós, muita leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos cursos, muitas reflexões. E a gente vai quando dá para ir. Faz a prece para a gente, Berenice, por favor. Então, nesse momento de prece, todos nós a um só pensamento, agradecendo muito a oportunidade que tivemos de renascer, de estarmos reencarnados agora, em contato com a doutrina espírita, e pedindo a São Vicente de Paula, pedindo aos nossos amigos espirituais, pedindo a Jesus que nos dê força, Senhor, para que a vontade de ler, a vontade de estudar, a vontade de ter consciência desse conhecimento que o André Luiz está trazendo para todos nós, que abra as nossas mentes para termos essa visão de futuro, essa visão espiritual, e assim, a cada dia, decidirmos sempre o melhor caminho, o caminho do bem. Que o nosso querido amigo Jesus nos incentive agora, nesse momento, abrindo as nossas mentes para a compreensão do estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos voltar ao nosso texto, do nosso lar. A gente está dando continuidade ao 2º capítulo do livro Nosso Lar. Lê para a gente aí, Berê, por favor. Então, André Luiz fala: minha esposa, ainda jovem, e os 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Por que a pecha de suicídio, quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus? Aí o nosso método de estudo é esse. A gente lê, aí a gente vai refletir sobre isso aqui. Sem pressa, e a gente consegue avançar, não se preocupe que a gente não avança, não. Mas é muito importante essa postura da gente querer mastigar, digerir todas essas mensagens desses benfeitores. Vamos começar ainda, Caberê? Vamos começar, então, trazendo do Livro dos Espíritos subsídio para que a gente possa tentar entender o que ele está falando, que é muito simples. Leu, leitura dinâmica, cada um lê um pouco, é isso, aquilo. Mas tem muito mais coisa do que a gente possa imaginar por trás da mensagem de um benfeitor. Não é tão simples quanto a gente imagina. Berê, vamos começar com o Livro dos Espíritos? Sim, vamos lá. Aí o Livro dos Espíritos vem a questão 320, né? É o slide seguinte, que é o Livro dos Espíritos, a comemoração dos mortos, sobre os funerais. E a questão 320, o Allan Kardec faz a seguinte pergunta:
os espíritos são sensíveis à lembrança daqueles que amaram na Terra? E os espíritos respondem: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, representa para eles um alívio. Pode comentar, Berê. Então, primeiro a inteligência do Allan Kardec, né, querendo saber sobre esses sentimentos, depois da morte, né? Porque muitas vezes nós estamos vindo aí de tantas experiências religiosas de que quando morre acabou, ou quando morre vira anjo, dorme eternamente, né? Há um desligamento por completo. E o Allan Kardec teve essa perspicácia, né? Porque quando a gente pensa em Deus como Pai de misericórdia que nos criou e que nós, com toda a nossa limitação, nós não bloqueamos os sentimentos, a emoção, os laços fraternos, imagina a lei de Deus, né? Então, aqui mostrando que tudo continua. Então, quando ele fala se os espíritos são sensíveis à lembrança daqueles que amaram na Terra, é para despertar já a gente aqui agora a estreitar os laços, porque que vai ter interferência nos sentimentos, com certeza vai. Agora, nós fazemos mais os laços de laços fraternos, de simpatia ou de antipatia, né? Porque a resposta ainda vai mais além, é muito mais do que a gente pode supor. Então, o que você supõe que acontece, né? Porque se o André Luiz está narrando isso e os espíritos falam que tudo é muito mais do que a gente está imaginando, como é que fica essa situação, né? Então, você veja que o André Luiz aí está numa tristeza, se sentindo injustiçado. O André Luiz representa bem a gente, né? Ele está sendo completamente injustiçado, que a morte foi injusta com ele, que ele não foi suicida. Pelo contrário, ele foi empurrado para fora da casa, para fora da vida, né? Ele foi uma morte, assim, na cabeça dele, assim, muito injusta. Mas a lembrança fica. E até para a gente fazer essa reflexão, hoje, se nós morrêssemos hoje, qual seria essa ligação com os nossos queridos, né, de simpatia ou antipatias que estão à nossa volta? Porque o André Luiz, quando ele desencarna, ele não tinha lido o Nosso Lar, ele não sabia nada sobre isso. E hoje nós já sabemos. E saber sobre isso é muito libertador. Saber sobre isso é a gente ter uma bússola na mão para a gente saber para onde é que a gente vai. Nós temos hoje esse manual de bem viver, para bem morrer. Ficar bem. Verdade. O importante é ficar bem, né, Helena? Não é verdade? E esse ponto é um ponto muito importante. A gente ainda vai refletir mais sobre ele. Por quê? Primeiro, a inteligência de Kardec não é só a questão de inteligência espiritual, né? Essa que atualmente é que está se vendo. Primeiro era a inteligência cognitiva, depois veio a inteligência emocional, né, sendo valorizada, agora a inteligência espiritual, né? Chamado ponto de Deus no cérebro. A gente sabe a origem de tudo isso, não vamos fazer aqui estudo sobre isso, e isso é justamente isso que os espíritos superiores têm, que é o caso de Kardec, espírito superior. Visivelmente, a gente pode caracterizar assim. Então, ele conseguia abranger as questões da sociedade. Detalhes, porque foram detalhes, e em pouco tempo. Não teve muito tempo para isso. Então, a gente fica admirado como é que tantas questões que ele traz, e essa questão é uma questão de extrema importância. Né? Os espíritos são sensíveis à lembrança daqueles que amaram na Terra, é o caso do próprio André. Aqui ele não está falando dessa sensibilidade, mas o que ele vem falando? Ele vem dizendo, ele nessa questão aqui desse relato dele, ele não tem a mínima noção que o lar dele não era tão doce convivência como ele pensava. Ele nem sabia que a mulher dele não era tão amável assim como ele pensava. Ele ainda estava completamente enganado sobre ele.
Que dirá sobre o outro? Que dirá sobre a esposa? Que dirá sobre o lar? Ele estava pensando que ele era um chefe de família, um companheiro, um pai assim, dos melhores. Então, quando ele vai, ele diz assim: o despertar na paisagem úmida, escura, e a grande caminhada que parecia sem fim. Isso aqui, quando ele está relatando, a gente faz logo uma imagem de coisas materializadas, mas não tem nada a ver com coisa materializada isso aqui não, tá? Isso aqui tem a ver com o psiquismo nosso. O despertar na paisagem úmida. Que paisagem úmida é essa da nossa vida do dia a dia? Porque é isso que a gente tem que fazer, porque é que nem pegar a parábola de Jesus. Não adianta querer pegar a parábola de Jesus e materializar ela. Não vai dar certo. Não vamos quebrar nós e ali ver a essência da nós. A gente vai ficar rodando com a nós, jogando para o alto, que nem um macaco, joga para trás, e não sabe o que fazer com ela. Então, a paisagem do espírito só vai ser úmida, só vai ser escura, se ele, espírito, tiver um psiquismo úmido e escuro. Como será uma pessoa com psiquismo? Como somos nós com psiquismo úmido e escuro, Berê? É o estado da alma, né? Não tem pessoas que, às vezes, ela tá bonita, tá com a roupa bacana, né? E você fala, nossa, você tá bonita. E a pessoa fala, nossa, eu tô me sentindo um lixo. É verdade. É o estado Eu dela. estou horrorosa. Não, eu tô me sentindo um lixo, nossa. E você fala, e você, quando fala que tá bonita, você sinceramente tá vendo uma aparência bonita. Mas a pessoa tá se sentindo um lixo. Ou então, alguém, quando chega aborrecido, que vai contar uma história, e aí a pessoa fala: pois é, eu me discuti lá no trânsito e tal, menino, olha, eu virei um bicho. Né? E a sensação que a pessoa tem é essa mesmo, de virar um bicho. Né? Então, são o estado da nossa alma. Às vezes a pessoa está numa tristeza profunda, está sentindo uma melancolia, uma saudade que às vezes não sabe nem de quem é, da onde é, mas é uma tristeza profunda. E quantas pessoas falam, poxa, eu estou me sentindo tão feia, eu estou me sentindo tão isso, tão aquilo, é dentro de nós. E a doutrina espírita, ela faz esse chamamento, né, os espíritos também, dessa reflexão íntima, para sabermos qual é o nosso estado da alma. Porque muitas das vezes nós adoecemos por conta disso, muitas das vezes vivemos num ideal que não existe, como o próprio André Luiz, falando de uma doce convivência, quando na verdade não era nem doce, nem era convívio. Né? Ele era até ausente na família. Mas na mente dele, ele tinha montado essa ideia, essa idealização. Por isso que é tão importante a tal reforma íntima, a tal da gente se conhecer, a gente se enxergar, para a gente melhorar. O objetivo de se identificar é melhorar. O objetivo da gente se identificar com o André Luiz, né, às vezes, essa utopia de André Luiz, né, que se achava que vivia no mar de rosas com a esposa, porque suicídio e tal, muitas vezes nós também vivemos dessa forma. Mas, ao nos identificarmos com o André Luiz, o objetivo é para a gente avançar, para a gente mudar, para a gente vencer essas imagens que nós trazemos dentro de nós. Né? O objetivo é esse. Identificou, pronto. Agora, como é que eu faço para vencer isso aí? Berê, aquele livro do Palhano Júnior, o livro da prece, ele vem falando sobre a prece, né? O próprio nome já está falando. Então, tem o capítulo 4, é o capítulo que chama Organização da Mente. Lógico que isso aí ele está falando sobre a prece. E a prece, na verdade, é a vida do dia a dia, né? Tem aquela frase popular, orar, é arar, né? Todo mundo conhece essa história, mas ela é muito importante. Então, quando a gente está falando prece, a gente está falando esse movimento nosso mental e psíquico, que é diferente daquilo que a gente fica falando. Tá? Então, quando ele vem, para a gente estar entendendo essa questão do despertar na paisagem úmida, que a gente desperta a cada momento que a gente, da nossa movimentação psíquica, que movimentação psíquica é o pensamento, primeiro o pensamento é o espírito que pensa,
Só que ele pensa e ele irradia. Quando ele irradia fluido. Ele irradia fotos mentais, que gera forma pensamento e que fica impregnado ao torno, que o próprio André Luiz chama lá, depois no domínio da mediunidade, túnica eletromagnética. Então, ao nosso redor tem várias fotos, tem várias imagens. Inclusive, tem imagens que parecem um boneco de gesso, que são pensamentos muito engessados, muito cristalizados, então eles vão se concretizando. Então, muitas das vezes, os nossos fantasmas não são espíritos, são resultado do que a gente vai pensando no dia a dia. A prece, para a gente, que é o despertar na paisagem úmida antes de desencarnar. A gente tem esse despertar. Se a gente só não está nesse despertar se a nossa vida estiver fazendo muito barulho. Sabe, quando você não consegue parar um minuto? Eu trabalho muito, corre para lá, corre para cá, não para um minuto. Aí a gente sabe que a gente está na fuga espetacular pelo trabalho. Porque na hora que você para, você não aguenta com você. Você não se suporta. Você não consegue pensar. Tem que ter sempre barulho, situações, lendo um livro, conversando, vendo televisão, falando. Quando a gente para fazer essas reflexões, a gente vai dar de encontro com os nossos fantasmas. Alguém está tentando entrar, coitada. E aí a gente tem no silêncio, começa as formas, os pensamentos. Isso vocês podem estudar melhor lá no Pensamento e Vontade de Ernesto Bozano, que ele fez um estudo muito bom sobre ideologia do pensamento. Então, isso aí está todo ao nosso redor. Então, o Capaliano Júnior, quando ele vem fazendo esse capítulo 4 do livro A Prece, ele fala sobre organização da mente. Então, na organização da mente, eu não estou com o livro aqui, porque agora eu me lembrei dele. Na organização da mente, ele vem falando o seguinte: primeiro a gente precisa fazer com que o nosso pensamento, que possa se transformar em prece, se esse pensamento é bom... Eu estou com ele, se quiser eu leio para você. Faz esse favor aí. Peguei rapidinho aqui, tu falou, eu já levantei e peguei. E depois eu já vou aproveitar e trazer as colaborações e perguntas que tem. Organização da mente. Capítulo 4, peraí, deixa eu só abrir aqui rapidinho. Não precisa ler muito, não, porque o que eu quero vai dar para eu resumir aqui. Mas lê esse iniciozinho, eu tenho um iniciozinho muito bom que ele vem falando como organizar a mente, por favor. Tá, ele traz uma passagem do mecanismo da mediunidade. Não precisa, não. Não, ele define, ele traz uma definição. Aí Palhano diz assim, organização da mente. Vários fatores concorrem para a emissão da prece eficaz. Já que vamos proferir uma prece, é conveniente que a façamos com competência, visto que é preciso viver em realidade para estar na realidade divina, sem fantasias ou crendices. Um desses fatores é a quietude mental. Nenhum embaraço, nenhuma exigência. Acima de tudo, é preciso a completa confiança na providência divina. Lê mais um pouquinho, que vai chegar. Para conseguir um estado ideal de quietude, é necessário o exercício da meditação, que nos ensina a esvaziar nossas mentes de todo pensamento desnecessário e inoportuno e a termos condições de exercitar a vontade para pensar somente no que queremos, não permitindo nenhuma interferência mental externa, nem que assuntos inferiores de nosso subconsciente possam emergir, anulando nossos esforços para elevação mental. Basta isso. Se a gente tem exercício, isso não tem nada a ver com religião. Esse nosso assunto aqui é para o ser imortal, é para o cristão ou não cristão. É que a maioria de nós brasileiros somos cristãos. Vamos supor que não seja cristão. Serve também, porque Jesus é o representante da lei divina no planeta Terra. E a lei divina está na nossa consciência. Então, é um exercício que a gente aprende.
Quando a gente estiver não nos suportando e querendo ligar a televisão, fazendo não sei o quê, fazendo não sei o que lá, aí a gente se levanta, me lembrei que tem que fechar não sei o quê. Para, porque se a gente não parar enquanto tem luz, que é o que Jesus fala, caminhar enquanto tem luz, quando a gente estiver no mundo espiritual, que pode ser dali a um segundo, a gente pode se encontrar o despertar na paisagem úmida e escura. André Luiz era um homem de bem segundo o mundo. Ele tinha família, ele era um profissional de ponta, inclusive era um cientista. Ele era tudo que o mundo diz de uma pessoa feliz. Problemas todos nós temos. Problema assim, até mesmo de falta de evolução, todos nós estamos na condição que ele estava quando estava encarnado. Um homem de bem segundo o mundo, perfectível, como todos nós somos perfectíveis, porém, ele está ajudando-nos a fazer um curso para a gente não chegar a passar por isso aqui, ó, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Essa caminhada a gente pode dar agora. É isso que é a proposta da doutrina espírita. Quando Kardec traz 320, os espíritos são sensíveis à lembrança daqueles que amaram na Terra, a gente não vai ter nem condição, porque a gente confunde quem amava a gente, quem não amava. Como que a gente vai ser sensível se ele está só dentro da umidade, ele está numa paisagem úmida e escura e numa estrada sem fim? Com certeza, a gente mais tarde vai ver que tinha muita gente boa que orava por ele. E ele ainda estava, mesmo aquelas pessoas orando por ele ainda estava na paisagem úmida e escura e na estrada sem fim. Quando Kardec responde, muito mais, quer dizer, essas pessoas, a lembrança é muito mais do que podeis supor. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Ele não era feliz, então a lembrança de qualquer espírito, por isso que nós não somos máquina. Por isso que Deus poderia resgatar ele, poderia. Mas como não foi criado máquina, todos os recursos foram dados, só que ele não estava enxergando os recursos. A gente enxerga nossos benfeitores ao nosso lado dia a dia? E se a gente não enxerga, se a gente está achando, primeiro nós somos ingratos. As pessoas podem fazer milhões de favores para a gente sempre achando que ela não me liga. Fulano não me procura. Pô, mas ela já procurou, você que se afastou. Ela já fez, a gente que não enxergou. Então, a gratidão é um sentimento muito bom para a gente despertar e sair dessa paisagem úmida, sair desse lado escuro, sair dessa estrada que não tem fim. Ou então a gente fica o tempo inteiro procurando. E estou doida que esse mês acabe. Por que você está doida para o mês acabar? E estou doida para esse ano acabar. Por quê? É algum vazio dentro da gente, que esse vazio é um vazio do perfectivo, do espírito perfectivo que somos nós, que é a necessidade de Deus. E a necessidade de Deus é a intimidade com Deus. Essa intimidade com Deus só através do outro, só através do trabalho no bem, só através da mensagem que a gente leu aqui de São Vicente de Paulo. Leitura, gente, ele está sendo bom, generoso, ele está nos exigindo apenas leituras. Ele não está exigindo ainda comportamento, mas de tanto ler, você acaba absorvendo. Tá? Concorda com isso, Rita? Aproveitando que você está aí, porque vai entrar perguntas. Plenamente, exatamente isso. E ainda há pouco também a Berenice também lembrou, né? Aí vocês duas falando dessa questão, me lembrou lá o Evangelho, capítulo 5, no item 25 da melancolia, né? Que fala dessa busca que a gente não sabe o que, uma saudade que a gente não sabe do que. Na realidade é o quê? A saudade da vida espiritual. É a saudade da vida espiritual que a gente quer voltar e ainda não está no momento, e a gente fica nessa dificuldade toda. Olha, você tinha que ter me dado esse texto ontem, tá? Porque hoje eu falei do capítulo 27 da prece, que eu fiz o estudo ainda há pouco lá no
no CELD e não peguei esse livro, por incrível que pareça. Esse livro é essa questão, vou botar lá no grupo, a Maria Helena botar para o grupo para complementar o estudo. Foi excelente isso aqui. Olha, tem algumas participações aqui, tem uma pergunta tem uma pergunta da Irani. Eu vou começar pela Márcia, que a Márcia está trazendo uma participação que ela diz assim: o pensador polonês Zygmunt fala em seus livros Amor Líquido, Vida Líquida e Medo Líquido. Só ele é muito tinha bom. líquido e danos colaterais. E a Irani fala o seguinte: penso que André Luiz não teve oportunidade da evangelização. A igreja, com seus dogmas, né, na época, predominava. Vocês concordam com isso? Berê, com você. É porque o André Luiz ele não era ligado a Deus de um modo geral, religião de um modo geral, né? Então, mesmo que tivesse a doutrina espírita forte naquele momento, eu acho que não era o momento dele, porque ele era muito ligado no mundo, como hoje em dia muitas pessoas são ligadas às questões do mundo, né? Era uma característica do André Luiz, a prioridade do André Luiz mesmo, né? Como ele tratava todo mundo. Você veja que a mãe dele, que é uma geração anterior a dele, já era um espírito bem diferenciado e também só tinha fortemente a Igreja Católica, né? Na época, que era assim, predominante. Então, acho que não tem muito a ver com a própria religião, não. É mais a pessoa mesmo, o interesse que a pessoa tem. Porque eu conheço muitas pessoas que não têm nenhuma religião, mas têm uma religiosidade assim incrível. Não tem conhecimento, não é uma pessoa assim que é ligada às coisas do mundo. São pessoas simples, mas tem uma religiosidade que, quando eu falo sobre a doutrina espírita, parece que a pessoa já sabe sobre aquilo. Aí é onde vem a reencarnação, né, mostrando para a gente esses conhecimentos todos, né? E aí a gente tem também Rita, antes de prosseguir, eu vou só ler uma coisa para a Irani. Eu sei que ela fez uma provocação para a gente tocar nesse assunto. Tem uma mensagem de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, que é Na Casa de César. Olha que mensagem. Ele diz assim: todos os santos vos saudam, mas principalmente os que são da casa de César. Filipenses, capítulo 4, versículo 22. Mas olha o que Emmanuel fala. Muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos na crença relativamente aos companheiros chamados à tarefa mais difíceis, entre as possibilidades do dinheiro e do poder. A piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo que, aceitando laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimento do que labores, notas de harmonia. A análise desvirtuada, tudo repara maliciosamente. Ele diz assim: seu irmão é compelido a participar de grandes representações sociais, costuma-se estigmatizá-lo como traidor do Cristo. Eu vou chegar onde eu quero. É necessário despertar muita vigilância nesses julgamentos. Nos tempos apostólicos, aonde eu quero chegar? Nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve a ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições. E o que é mais que admirar, conviveu com diversos discípulos de semelhante posição, relacionadas com a habitação palaciana de César. Deles recebeu atenções e favores, assistência e carinho. Escrevendo aos Filipenses, faz menção especial desses amigos do Cristo. Não julgues, pois, o teu irmão pela sua fortuna aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te de que
havia santos na casa de Nero, e nunca ouvides tão grandiosas lição. Gente, isso aqui é um tapa na cara nossa de achar aquelas coisinhas que a gente acha do outro. Então, Paulo vem dizendo que ele foi muito bem tratado, carinhosamente, amorosamente, pelos santos da casa de Nero, de César de Nero. Quer dizer, políticos, rico, empresário, seja o que for, não tem como a gente dizer que é porque a pessoa não é espírita, porque não é cristão, porque não é pobre, porque é trabalhador braçal, como se o trabalhador operacional fosse um santo. Às vezes o cara está numa expiação braba porque ele é tão inferior que se colocar ele num palácio, ele vai queimar aquele palácio todo. Não vai gerar emprego, não vai dar benefício a ninguém, porque a gente ainda não vê o empresário como alguém que está beneficiando. A gente acha assim que o Estado é que tem que prover tudo. O Estado não produz nada. Quem produz é empresário. Quem produz é iniciativa privada. Então, isso para mim é falácia. Para mim, essa nota aos Filipenses de Paulo é fabulosa. Até agradecer aí a Irani, que ela sempre traz umas provocações maravilhosas. Fala, Rita. Interessante que essa lição foi a lição que a gente estudou no último domingo no programa na Web Estação da Luz do Evangelho, que a gente estuda esse livro. É sério. E essa lição nas casas de César é muito interessante, que quando ele traz esse homem santo, é exatamente o que vocês vão falando ainda há pouco, do homem no mundo. Quem é esse homem no mundo? É aquele homem que não é, que já vivencia a vida espiritual, mas aqui na Terra. E quando ele lembrou que ele traz essa fala de políticos, a gente lembrou de homens que passaram pelo mundo que foram na política. Caibar Schutter foi prefeito de Matão, Bezerra de Menezes foi deputado federal, estadual, foi prefeito, Eurípides Barçanufo foi vereador. Então, assim, foram homens que estavam neste mundo, passaram por todo o processo dentro da política, com tudo de bom e de ruim que tem, e deixaram o seu legado de exemplo. E isso que essa lição, quando você traz, eu falei, gente, ela hoje está demais, a inspiração está lá no alto. Aí a Mária chegando aí. Então, é isso que ele vem chamar a atenção nossa, que muitas das vezes, quando você bem lembrou, quando Paulo humilhado e perseguido, muitas das vezes a gente dá opiniões de uma coisa que a gente nem sabe como faz. A gente não sabe nem o que fazer e como fazer, mas o negócio é dar palpite. E aí você não tem noção do erro que às vezes a gente comete com relação a isso. E o Zé Luiz está lembrando aqui, Pasteur dizia, pouca ciência se afasta de Deus, muita ciência se aproxima. Exatamente isso, Luiz. Muito obrigada. Então, meninas, era essa a minha Amália. Oi, amor, boa noite. Desculpa, eu estava numa reunião com o grupo Leopoldo Machado, da viagem de domingo. Não tem problema. Só no trabalho, só trabalho, de um lado do porque outro. Eu pensei que ia acabar mais cedo, mas era tanta coisa para a gente acertar. Isso mesmo. Então, tá vamos lá, deixar vocês aí, então. Para a gente dar continuidade a esse texto, que esse texto, a gente ainda está trabalhando ele. Lê para a gente, o Berenice, enquanto a Amália se ajeita aí, a questão 115b, e a gente vai arrematando do Livro dos Espíritos com o que é característica da escala espírita. Porque tem a ver com a escala... Tem a ver muito... Fala, pode falar. É a 150b, né? Que aí o Kardec pergunta, a alma nada leva consigo deste mundo? E a resposta, nada além da lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Esta lembrança é cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela tenha feito da vida. Quanto mais pura, mais ela compreende a futilidade do que deixa na Terra. Isso aí dá para fazer uma terapia em grupo. É verdade, é verdade. Dá para a gente fazer uma terapia, gente, sobre isso, né? Primeiro a sensibilidade de Allan Kardec, mas não leva a nada porque o corpo fica, né? E o corpo
para a gente no mundo é uma coisa tão significativa. Isso já fica. Aí ele pergunta se tem a lembrança, né? A outra pergunta anterior foi se tem a sensibilidade, se são sensíveis. Agora, ele leva alguma coisa deste mundo, o que a gente vai levar, né? Então, nada além da lembrança. E olha só, o desejo de ir para um mundo melhor. Aí a gente pra tem quem que fazer tem, uma né? reflexão. Oi? Isso para quem tem. Agora, aí é onde entra a grande necessidade da gente estudar sobre a vida transcendental. É isso aí. Senão a gente Porque, fica por preso. exemplo, porque às vezes a pessoa eu desejo ir para um local melhor. Ah, morreu, foi para um lugar melhor. Aí você pergunta, que local? Ah, não sei, deve ter alguma coisa melhor. Ué, é que nem o Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E aí nós somos enganados o tempo inteiro, né? Então, que mundo melhor nós gostaríamos de ir, né? O que a gente idealiza? O que é um mundo melhor também? Né? Para quem? Esse mundo melhor é para quem? Qual é o objetivo desse mundo melhor? Porque se você for perguntar para uma pessoa que tem dependência química, um mundo melhor para ela é um local que ela possa se intoxicar à vontade sem ninguém perturbar. Né? Então, o que é esse melhor? Será que a gente já está desperto para essa qualidade de vida espiritual, de saber realmente o que é o melhor para a gente, né? E eu acho que Hein, Berê, a gente, antes de passar a palavra para a Mália, a gente vê isso muito claro e é tão natural que a gente às vezes até esquece. No atendimento espiritual, aquela que a gente chamava antigamente de desobsessão, mas é atendimento espiritual. É muito comum dos espíritos, a gente trabalha toda semana, então a gente tem uma vasta elenco de casos, mas não é o caso de contar casos aqui, mas a questão, o conceitual. Qual é o conceitual ali? Muitos espíritos ficam revoltados porque estão ali, pensam que foram obrigados, a gente tem que esclarecer, não, obrigado não, vocês me amarraram, não, porque quem obriga você a fazer alguma coisa é espírito inferior. Aqui é um local onde benfeitor quer o seu bem. Então, falar a palavra benfeitor já extrema, benfeitor, o que é isso? É alguém que quer o seu bem. Mas você quer o que está lá. Por que o que você quer? Quando você vai ver o que você quer, é a sensação do alimento, junto com quem está se alimentando. É só sensação, não é físico. É a sensação. Por quê? A sensação, lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 234, 35, começa ensaio da sensação e percepção dos espíritos. Então, deixa bem claro que sensação é do corpo e percepção, quem tem percepção é a alma. Mas o espírito, sem saber essa diferença, ele tem registrado na mente dele a comida, a bebida, o sexo, os vícios, os hábitos cristalizados para quem? Para quem viveu o seu dia a dia com só o instinto de conservação, como se fosse assim, só acionava a parte reptiliana do cérebro, que é a necessidade da sobrevivência, o instinto de conservação, como eu estava falando. Então, se você chamasse a pessoa para um local onde você fosse fazer uma leitura de um pensamento assim mais elevado, me dá um sono. Mas dá mesmo, é só resistir um pouquinho. Tem bebida nesse lugar? Não tem, porque a gente ali não está alimentando essa questão, pelo contrário, a gente está querendo. Não. Não. Que música é essa? Não. Então tem que ser, só está viciado em coisas estridentes, de adrenalina, que botam, é só festa de balada, é só coisas assim, muito assim, lacração, já chega lacrando, aí. Então, se quem não está acostumado a conversar com grito, não vai conseguir conversar, porque aquelas pessoas só gritam. São pessoas ótimas, que a gente ama. A gente vai conviver com elas e vai também gostar de ter momentos onde você tem trocas pelo raciocínio, reflexão.
Ah, mas esse assunto é muito chato. Depende, para quem? Mas é um exercício que a gente tem que fazer para quê? Para que as nossas percepções não sejam só percepção sensoriais. A gente precisa... né? E de instintiva, como eu estava falando, e sensoriais. A gente precisa... Isso, Leon Denis traz muita mensagem para a gente. A gente precisa desenvolver gosto, prazer, hábito, que é hábito adquirido, de percepções transcendentais. O que a Casa Espírita oferece para a gente? Não é isso? É a livraria, tem até cantina. Beleza, mas é a palestra pública, é os amigos que você encontra, é o curso, são vários, é a reunião pública, é a livraria, é o momento, toda quanto é casa espírita, minimamente tem uma reunião pública, minimamente tem uns livrinhos. A livraria não precisa ser grande, não. Uma estantezinha com alguns livrinhos já cai bem a beça. Mas você, de alguma forma, não é só a casa espírita, toda e qualquer religião, se oferecer isso, minimamente você vai estar exercitando alguma coisa fora daquela necessidade de retroproduzir o instinto de conservação. Porque senão você fica o quê? Você fica embrutecido. Vai desencarnar e não vai ter lembrança de nada que é bom. Você vai continuar, por isso que quando eles vão na mesa de desobsessão, lá no tratamento espiritual, eles querem continuar naquele ambiente, por quê? Por causa da música, por causa da bebida, por causa disso, por causa daquilo. E ele ainda pede outras coisas, ainda fala assim. Aí, naquele momento, eles são recebidos, eles estão... Nem todos ficam, mas muito deles já começa... então eu vou ver o que tem aqui de bom. A gente sempre mostra, tem festas, tem passeios, tem curso, tem tudo. Só que tem coisas diferentes que não é mais para alimentar o corpo. Bom, então, a gente só seguindo... Amália, isso tudo tem a ver com a escala espírita, não tem não, Amália? Só tem. Agora, eu queria refletir um pouquinho, se você me permite, a questão 150 do Livro dos Espíritos. Ela está aí. Isso. O que a alma leva, né, consigo desse mundo? Nada além da lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Então, a gente vê aí o quê? Nada além da lembrança. Que lembrança? Tudo aquilo que você construiu de real na sua vida. O que você construiu? Como foi a sua vida? Como foi que você viveu? Isso não se perde. Você leva tudo. Se é bom, se é mal, você leva. Né? Então, a gente saber que, como está no Evangelho, a verdadeira propriedade. É tudo aquilo que você verdadeiramente conquistou, a nível de inteligência, de sentimento, né? Isso você não perde, você leva. E outra coisa, o desejo de ir para um mundo melhor. Eu reflito muito, tenho lembrado muito da questão 1006, da irresistível necessidade de ser feliz, que o espírito vence o sofrimento, vence a luta, né? Então, quer dizer, dentro dessa lembrança aí, que muita coisa ele vai ter que acertar, ele vai ter que encarar, né, nessas lembranças, do que ele verdadeiramente está levando, que não é, por exemplo, eu me acho bonzinho, quando eu desencarnar, eu já vou para o céu, né? Então, eu já vou encontrar lá toda a beatitude me esperando. Não é bem assim, porque a minha realidade é a minha realidade, é o que eu vou encarar. É tudo aquilo que eu construí de verdadeiro, né? E o desejo de ir para um mundo melhor, que é esse... que, primeiro, está traçado por Deus o nosso destino para a perfeição. E para nós, eu falo assim, como Deus, a providência e a previdência divina, né? Então, por nos amar, ele já colocou em nós inato esse sentimento de busca do melhor. Mesmo que a gente busque num caminho errado, mas está lá essa busca dentro de nós. Então, esse desejo de ser feliz, né? Essa irresistível necessidade de ser feliz.
né, que a gente vê, que eu vejo aí nessa questão 150 do livro dos espíritos. Né? E aí, a questão da casa espírita, nós temos uma lembrança aqui do pai Dedé. Lembra do pai Dedé? Lógico, eu lembro. Pai da Lúcia. Eu acho que ela caiu. Minha internet aqui está vacilante. Tá todo mundo com a internet ruim hoje. Mas vai, agora acho que você tá bem agora. Voltei? Voltou. A internet aqui está vacilante. Toda hora ela dá essa voltinha aí esquisita. Mas o pai Dedé, como ele foi um trabalhador de muitos anos na casa espírita, o que acontece? Ele desencarnou e ele achou que ele ia ser recebido assim pelo doutor Hermo, pela esposa dele, que foi uma grande trabalhadora, né, ali em Bangu. Ela, segundo a Lúcia falou para a gente, né, ela trabalhava igual ativo, né, na mediunidade, ela atendia a comunidade, ela era muito trabalhadora do Cristo. E o pai Dedé também lembrava muito isso. Aí ele, na comunicação que ele deu através do altivo, ele contou que ele chegou lá no céu do plano espiritual, né? Ou no plano espiritual, aí ele falou assim, ué, cadê o meu guia? Cadê o doutor Herma? Cadê a fulana, a esposa dele, né? Onde é que está a fulana? E ele foi procurando um, procurando o outro, não vieram me receber. Aí um guia espiritual se aproximou dele e falou, estão todos trabalhando, está todo mundo trabalhando, cada um no seu setor. Cada um no seu setor de trabalho, né? E aí ele fala, naquele momento, eu me senti de mãos vazias. Então, isso o que significa para nós? O que você leva? As lembranças. E o que concretizou para você lembrar o que verdadeiramente você fez aqui? Interessante. Né? O nosso trabalho na Casa Espírita. O que é concreto em nós, que quando a gente desencarnar, vai ser real em nós? Isso mesmo. São essas lembranças. Verdade. Aí a gente tem, naquele nível renúncia, para a gente estar avançando aí, a gente tem no renúncia uma... Se você puder ler aí para a gente, tá, Berê? Só para a gente estar trazendo definições que ajudam a pensar. Isso. Então, no livro Renúncia... Página 19. É o trecho. Isso. Não, aí está na escala espírita. Isso, essa daí. Então, esse livro Renúncia, que é um livro maravilhoso, né? Então, tem um trecho que fala o seguinte: a morte não existe como a entendemos. O que se verifica apenas é uma transmutação de vida. Os teólogos suprimiram a chave simples das nossas crenças. Quando o corpo é reclamado pelo sepulcro, o espírito volta à pátria de origem. E como a natureza não dá os saltos, as almas que alimentam aspirações puramente terrestres continuam no ambiente do mundo, embora sem o revestimento do corpo carnal. Desde a mais remota antiguidade, os homens se comunicaram com os seus semelhantes já mortos. Então, isso aí, desde que o mundo, é tanto que houve uma proibição de falar com os mortos, porque se falava muito, né? Então, esses laços, realmente, eles existem, e se a gente for olhar, analisar a história, em todas as fases da história, tem uma comunicaçãozinha, tem um mortinho no meio, entendeu? Para falar alguma coisa. Essa proibição... Você vê que a mediunidade antes de Kardec era isso, não tinha respeito pelo comunicante, que era por isso que foi proibido, não tinha respeito pelo médium, não tinha pesquisa, não tinha estudo, não tinha trabalho. Após Kardec, a mediunidade ela ganha fórum de ciência, de filosofia e ciência. Você vê, é a condição de trabalho, é a condição moral do médium, é o respeito pelo comunicante. A gente não tem mais essa coisa de fazer o espírito ser escravo nosso,
Existe, às vezes, ainda existe assim, aquele grupo que existe um guru. Aí aquele guru fica ali à disposição daquelas pessoas, tal. Mas não é depois de Kardec, não é aconselhável. Existe o estudo, existe método de trabalho, existe condições e regras a serem seguidas, isso tudo depois de Kardec. Por quê? O que era mediunidade antes de Kardec? O Rasputin, que, bem dizer, comandou muito tempo a Rússia. O fenômeno. Ou a Joana d'Arc, que foi morta como bruxa porque não aceitou as condições da igreja. Porque se tivesse aceitado ali mesmo, ela já seria santificada. Então, depois de Kardec, não existe nem mais o Rasputin da vida e nem mais a Joana d'Arc para ser queimada. Mas a gente ainda tem dúvida. Se a casa não nos colocar num pedestral de médio com retumbância, né? Você fala assim, eu sou médio, sou do passe. Eu só, usa sempre a palavra, eu só. Até se diminui com isso, né? Até se diminui com isso. Aí como se dá o passe não fosse importante. Aí o que dá o passe, mas é médio de cura, não é médio de cura, médio de tratamento espiritual, médio de atendimento espiritual. Você não é da desobsessão. Aí é como se aquele grau fosse maior do que... E, no entanto... Na desobsessão, eu sou só apoio. Na desobsessão é pouco, porque é só apoio. Só apoio. Aí, não faço nada. Então, mas não é o que a doutrina ensina. Então, após Kardec, a gente tem o livro dos médiuns. A gente tem o livro dos médiuns, que muita gente diz que não usa porque é técnico demais. Uhum. Inclusive, acha que Kardec, mas hoje em dia não se usa mais esse termo. Peraí, mas o que criou os outros termos, ele se baseou no termo de Kardec, que é mesmo. A ideia é a mesma. É só terminologia. Se você pegar o fluido vital, que é, né? Você vai encontrar elan, você vai encontrar, não sei o que lá, organizador. Olha, você vai cantar ectoplasma. Se você falar ectoplasma, falar fluido vital, não. Fluido. Gente... Condensação de fluido. Tudo é derivado do fluido cósmico universal. Tá bom assim? Tá bom. Então, pronto. As derivações da manipulação da matéria ou de nomes é só derivação, mas a base ainda está em Kardec. Universal. Ainda está em Kardec. Então, a partir de Kardec que tudo isso... Então, quando a gente fala doutrina espírita, a gente está falando a partir do lançamento do Livro dos Espíritos. Porque antes era espiritualismo. Porque antes tudo existia, o fenômeno... Mediunismo. Mas não com critério que Kardec lança. E o critério que Kardec lança, quem é que segue? Não adianta a gente querer, mas aquela novela não colocou. Gente, deixa a novela para lá, deixa o filme fazer a parte dele. Quem tem que fazer a parte certa é a Casa Espírita e os membros da Casa Espírita. Aí sim... Aí, sim, se você vai para a Casa Espírita falar coisa que tem a ver com o espiritualismo, não com a doutrina espírita, tem alguma coisa errada. Porque aquele espaço de espiritizar, como diz a Joana de Ângeles lá no projeto Espiritizar, Qualificar e Humanizar. Aí sim. Tá? E a gente está na nossa hora, Rita? 2 minutos e tem assim umas falas, ainda tem pergunta, mas deixa eu vou rápido. O Cleiton Ribeiro, ele lembrou aqui, em cima das falas, ele lembra, os nossos entes queridos que estão nas colônias, eles ficam olhando para a gente toda hora, ou trabalho lá não dá tempo para eles ficarem olhando para a gente o tempo todo. A Malha já responde. Já responde que não dá para não estão à nossa disposição. Né? E o Arthur Salles, o nosso querido Arthur, agora a gente sabe que ele é de São Paulo, aí Arthur perguntou para você o seguinte, Helena, ele teve um período de transe em cima da penúltima fala de vocês agora. Ele teve um período de transe, ele quem? O André? Eu acredito que ele está falando do André Luiz. Olha só, aí a gente nem dá tempo de avançar, porque a gente teria que fazer um estudo com ele sobre transe. O que é o transe? A gente tem que entender, se ele está falando transe
o médium que sai do corpo, ou se a gente está falando transe psiquiátrico ou transe psíquico. Porque o que está acontecendo com a André Luiz aqui não tem nada a ver com transe, tem a ver com transe de ideias. Aí sim, aí é outra história. Nosso estudo hoje, ele realmente baseou nessa questão psíquica, de conscientização. Pode-se falar transe quando eu estou passando de uma ideia para outra. Agora, transe mesmo é quando o espírito, o perispírito, por uma leve deslocada do corpo físico, isso pode acontecer em milésimo de segundo, aí fenômenos podem acontecer, mas eu não vou fazer estudo agora, a gente pode fazer isso outra hora. Tá. Não, agora não dá. Mas a gente pode depois falar sobre isso. Agora ele está mergulhado, né? Talvez seja isso. Ele está mergulhado lá nas confabulações, ele está em transe com ele mesmo. É isso que eu estou falando. Pensando ali, isso. Né? Sim. Então, é isso que eu falei. Se ele está falando desse tipo de transe psíquico do inconsciente, é uma coisa. É isso que eu quis separar a palavra transe para ficar mais bem esclarecido, tá? É óbvio que ele está aqui, naquele momento, ele não estava nem em transe, sabe? Porque naquele momento ele estava em dor mesmo. Porque aqui ele está relatando. Quando ele relata com um sentido mais analítico. Mas quando você está passando pelo momento da dor, é revolta. Tanto que ele está relatando no momento que ele ainda não estava preparado para ser resgatado. Ele só foi resgatado quando ele começou a questionar o porquê dele. Aqui ele ainda estava muito revoltado, achando que ele era injustiçado. Enfim. Vamos lá, Rita. Vamos lá. O José Luiz, ele fala aqui o seguinte: devemos refletir diariamente sobre as ilusões que criamos a respeito de nós. Lembrando a questão lá, 919, Santo Agostinho. As reflexões que Santo Agostinho nos traz, né, ao final de cada dia, né? E a Márcia lembrou que Jesus falou com os mortos no Monte do Tabor, com Moisés e Elias. E aí o Arthur volta, e o Arthur diz o seguinte: Arthur não é de São Paulo. Obrigado, Arthur. Eu pensei que você era de São Paulo. O Arthur lembra, ele diz assim: o Jean-Yves Rives, Leloup, monge excitante, monge exigaste, meu olho está horrível, afirma: após a morte só se leva o que se dá, ou o mérito de ter dado. Exatamente. Tá bom, vamos lá. E aí, fechando, então, para a gente fechar, nós vamos fazer a chamadinha rápida, porque domingo nós temos 3 encontros na nossa casa e aguardamos por todos vocês, porque a gente tem estudo para a família inteira. Então, vamos lá. O conhecimento das vidas sucessivas do ser, sua ascensão dolorosa através dos séculos, lançaram sobre toda a história uma luz inesperada. Quanto mais a inteligência se apura e se eleva, mais se impregna da ideia do belo. Leon Denis, no livro Espiritismo na Arte. Afinal, o que é a beleza? 8º Encontro Espírita sobre o livro Obras Póstumas. Será que o aprendizado intelecto e moral que recebemos no decorrer de uma existência será suficiente para a nossa transformação? Apesar das nossas imperfeições, Deus permite que façamos a jornada terrestre sem ajuda, sozinhos? Quais são os mecanismos eficientes para o aprimoramento e elevação do homem? 19º Encontro Espírita sobre o Céu e o Inferno. Tema: Código Penal da Vida Futura. Como apagar as faltas nesta vida e evitar o sofrimento futuro através da educação e do trabalho. Fisicamente, a Terra teve as convulsões da sua infância. Agora entrou em um período de estabilidade relativa. Não sentis como um vento que sopra sobre a terra e agita todos os espíritos? 25º Encontro Espírita sobre o livro A Gênese. Tema: Revoluções do Globo, Revoluções do Espírito Imortal.
Aguardamos a todos no domingo, dia 19/11 de 2023, no horário de 8h30 às 13 horas. Local: Centro Espírita Leon Denis. Haverá evangelização infanto-juvenil para bebês, crianças e jovens, na faixa etária de 0 a 18 anos. Teremos também transmissão pelo YouTube, canal do CELD ao vivo e também canais parceiros. Inscrições de segunda a sábado, no horário de 8 horas às 19 horas, na livraria do CELD. Endereço: Rua Abílio dos Santos, 137, Bento Ribeiro, Rio de Janeiro. Participem! Esperamos vocês! Até lá! Esse é o convite para o próximo domingo. E amanhã, quarta-feira, após a reunião das 10 horas da manhã, nós temos a nossa mini palestra na nossa livraria. Amanhã nós teremos às 10 horas da manhã, a partir das 10, a nossa querida Rosângela Bori, e a partir das 15h30, a partir da reunião das 15, desculpe, a nossa querida Rita Martins, que vão estar fazendo as mini palestras de amanhã conosco do nosso projeto Conhecendo os Nossos Mentores. Vale a pena vocês acessarem, e lembrando que essas mini palestras estamos fazendo elas ao vivo pelo nosso canal do Instagram oficial do CELD, tá? Aguardamos todos vocês. E muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada aos nossos canais parceiros que estão aqui conosco nessa transmissão, que são o portal Rádio Portal da Luz, o Lar de José, Centro Espírita Antônio de Aquino, a TV Nova Luz, a Web Estação da Luz, a Web Rádio Fraternidade. Muito obrigada a todos vocês que estão conosco nessa divulgação da doutrina espírita. Seu fone está fechado, Helena, por favor. Ô, Amália, pode fazer a nossa prece para fechar o A trabalho? internet está caindo. Tá bom. Não, vai fazendo. Se não der, a gente emenda. Pode fazer. Tá bom. Então vamos rezar. Vamos rezar. Isso. Senhor Jesus, bondoso amigo de nossas vidas, condutor de nosso destino. Aqui estamos, Senhor Jesus, para agradecer por mais uma oportunidade tão abençoada de colocarmos nossa mente, o nosso pensamento, o nosso raciocínio no trabalho do bem, pensar no bem, refletir o bem, desenvolver as ideias da tua abençoada doutrina. Obrigado, Senhor Jesus. Fortalece nossas almas para que possamos não esmorecer, para que possamos enxergar cada vez mais esta oportunidade em nossas vidas. E ajuda-nos, Senhor, a sermos felizes sempre no que fazemos. Permita-nos assim, Senhor, que possa ser em teu nome, em nome de André Luiz, esse personagem que está sendo estudado, em nome dos benfeitores e diretores espirituais das casas espíritas, aqui representadas por todos, em nome dos guias de nossas casas espíritas, CELD, mas, sobretudo, em nome de Deus, que possamos, da nossa parte, considerarmos encerrada a nossa reunião de estudo da tarde de hoje, da noite de hoje. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.